Finalmente, saúdo a todos. Mas em nome do presidente do Tribunal de Contas do Sergipe, dou uma boa-vinda a todos que participam desse nono encontro do segundo ciclo sobre licitações de contratos. Nesta oportunidade, quero mais uma vez, e como sempre, agradecer a colaboração e a mão firme do presidente do Tribunal de Contas, Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, porque sem ele não seria possível a realização desse evento, que é realmente um evento grandioso pela constelação de estrelas que o compõe. Inclusive, hoje a grande estrela é Marcos Nóbrega. Agradeço também a Carlos Pina, Marcel Tavares, coordenador e supervisor da Escola de Contas, por tudo aquilo que, juntamente com os demais servidores da Ecojan, fazem para o sucesso deste evento. Quero também dizer que agradeço à doutora Patrícia Verônica, servidora da casa, porque ela coordenou cientificamente este evento, usando do seu conhecimento acadêmico pessoal com todos os palestrantes, inclusive com aqui presente hoje Marcos Nóbrega, e foi ela realmente que conseguiu elaborar essa programação e intermediar a vinda desta constelação de profissionais. Todos pioneiros na análise da nova legislação com relevantes contribuições, na interpretação e entender da norma. No caso específico, hoje, a nova lei de licitações e contratos 14.133, que apesar de coisas interessantes que tem seus defeitos, mas não entrarei nisso que não sou palestrante. E a Marcos Nobre, quer dizer dele? Cidadão do mundo, como já disse reservadamente, qualificadíssimo, conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Pernambuco, homem que desempenhou várias atividades internacionais, de apoio, inclusive a países africanos em estruturação. Marcos Nóbrega, sim, você honra o Brasil, não só pela pessoa que é, mas pelas qualidades intelectuais que detém. Deixarei para a França fazer assim o corolário de Marcos Nóbrega, o professor, o conselheiro substituto, o mestre, o doutor, o pós-doutor. Ele fará o resumo do seu belíssimo histórico acadêmico curricular. Bem-vindo, Marcos. E a palavra será toda sua. Apenas devolvo a Carlos França, porque ele tem antes que ler. Quem é Marcos Nóbrega? Para quem? Poucos, mas para quem não conhece. França, com a palavra. Muito obrigado, doutor Carlos Alberto. Antes que a gente possa ler o currículo resumido do doutor Marcos Nóbrega, eu pediria licença apenas para alguns avisos, como, por exemplo, a questão da presença. A lista será divulgada às 11 horas através do link no chat de inscrição do vídeo. E também sobre a questão das perguntas. As perguntas serão feitas pelo chat e a doutora Carla, então, fará as perguntas ao doutor Marcos Nóbrega, de quem nós vamos ler agora um currículo resumido. O doutor Marcos Nóbrega é conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, tem graduação em Administração pela Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Pernambuco, graduação em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, aperfeiçoamento em École Nationale de la Magistrature, na França, especialização em Direito Financeiro e Controle Externo pela Universidade de Pernambuco, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, é doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutor pela Harvard Law School, nos Estados Unidos, pós-doutor pela Harvard John F. Kennedy School of Government, nos Estados Unidos, é pós-doutor pela Universidade de Lisboa, em Portugal, pós-doutor pela Singapore Management University, em Singapura, pós-doutor pela Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, e autor de diversas obras jurídicas, as quais destacam-se, dentre outras, Direito e Economia da Infraestrutura, Álgebra Fórum, 2019, Infraestrutura and Investment in Off-Brazil, Econômico and Legal Aspect, 2016. Contratos Administrativos, Equilíbrio Econômico e Financeiro e Taxa Interna de Retorno, pela Editora Fórum, em 2016. Está aí um currículo resumido do Dr. Marcos Nóbrega, a quem eu passo a palavra para
os agradecimentos evidentes ao conselheiro Carlos Alberto e a sua palestra. Bom dia, doutor Marcos Nóbrega. Muito obrigado, muito agradecido, doutor Carlos França. Eu quero inicialmente agradecer a Deus por estar aqui com saúde, não é? Como todos nós, revendo aí o conselheiro Carlos Alberto e todos aqui, todos bem. Isso já é uma alegria que já deixa a gente todo mundo feliz, né? Então, isso é a primeira coisa que eu quero agradecer. E quero agradecer especialmente o convite, né? Saudar o doutor Carlos Alberto, agradecer ao presidente Luiz Augusto, dar o meu abraço aqui ao meu querido conselheiro Carlos Pina, não é? Saudar todo mundo da Ecojan, também dar um abraço muito grande à doutora Patrícia Verônica, que vem há anos fazendo um extraordinário trabalho na seara do controle, do ensino. Não é? Eu sei que os alunos da doutora Patrícia nos ouvem pelo YouTube, e eu quero deixar um abraço especial a esses alunos, a todos aqueles que, ao longo desses anos todos, tiveram a oportunidade de serem formados pela doutora Patrícia. E dizer da minha alegria por duas razões. Em primeiro lugar, eu gosto muito do Tribunal de Contas de Sergipe, né? Eu já fui muitas vezes aí. Foi um dos primeiros, vocês sabem, senhores, que eu sou conselheiro substituto do Tribunal de Contas há exatos 25 anos, então há bastante tempo. E um dos primeiros tribunais que eu visitei e que passei a visitar com muita frequência foi o Tribunal de Contas de Sergipe, não é? E isso sempre foi muito bem recebido, e é curioso, porque toda vez que eu voltava, né, porque nunca mais viajei, passava um tempo aí, 3 anos, sempre estava melhor. Então, o tribunal sempre estava mais moderno, o tribunal estava sempre mais bem aparelhado, bem capacitado. E isso é um reflexo do que aconteceu em boa parte com os tribunais de contas, né? Melhoraram ao longo desses 25 anos, e isso deve-se, evidentemente, não só a seu corpo funcional, como também a seu corpo diretivo. E o segundo agradecimento é que, do ponto de vista profissional, eu sou muito ligado também a Sergipe, sabem vocês, como muito bem foi falado pelo Dr. Carlos França, eu sou professor da Faculdade de Direito do Recife, e a Faculdade de Direito do Recife é conhecida ainda hoje como Casa de Tobias, né? Como eu estava dizendo há pouco, né? Então, eu estou aqui no Tribunal de Contas, então, vez ou outra, a gente vai à faculdade, que fica a 3 quadras daqui, né? Nosso prédio histórico é de 1911, e a gente sempre diz, vou ali na Casa de Tobias, vou na Casa de Tobias. E as copeiras não sabiam quem é esse tal Tobias, que eu ia todo dia na Casa de Tobias. E depois, um determinado dia, eu fiz a revelação. Elas, porque a gente achava um negócio estranho, o cara todo dia vai na Casa de Tobias. Quem é esse Tobias? É o grande Tobias Barreto, que é um grande nome, e eu dizia ao Dr. Carlos Alberto que é muito incomum um semestre que a gente não tenha um excelente trabalho de mestrado ou doutorado aqui na faculdade que não faça alusão ao trabalho de Tobias Barreto, né? Então, nós somos Pernambuco, o direito brasileiro e Pernambuco está muito ligado a Sergipe, aos sergipanos, a todos vocês. Então, isso é uma satisfação. Por isso que eu fico feliz em falar para vocês aí de Sergipe, né? Muito bem. Mas, sem aspectos mais gerais, eu fico feliz também de ser convidado para esse evento, e a gente vai falar sobre as transformações que a gente teve na lei, na parte de engenharia, que é uma coisa muito importante, não é? Eu pediria até licença a vocês para fazer uma apresentação, e eu apenas pediria que me dissessem... Conseguem? Sim. Muito bem. Qualquer intercorrência no sinal, não é? O sinal, eu estou no tribunal, o sinal é cabo, de tal maneira que não deve ter problema, não é? Mas vocês me avisam, tá bom? Bem, eu vou falar sobre a nova lei de licitação e obras de engenharia, novas ferramentas para consertar velhos problemas, não é? Aí um pouco o jurista, né, o aplicador do direito, ansioso pela nova lei de licitação. Sabem vocês, inclusive, que esse ano eu completo 30 anos de serviço público, né? Meu primeiro emprego foi como auditor de controle externo. Eu tinha me formado no curso de economia aqui na Federal, então logo eu me formei, houve um concurso para auditor de controle externo, na época chamava-se auditor de contas públicas, e eu fui aprovado, e eu vim trabalhar inclusive aqui no Tribunal de Contas, e comecei imediatamente a lidar
com licitação. Isso em 1991. Ainda era o Decreto 2.300. Ainda era o Decreto 2.300. O Decreto-Lei 2.300 era um regime de licitação que tinha o período, teve vigência de 86 até 93. E a partir de 93 é onde realmente a gente teve a nossa grande vida laboral lidando com a lei de licitação, né? Então, nesses 25 anos, inclusive, a gente vai passar 30 anos lidando com a lei 8.666, porque ela só estará plenamente revogada a partir de 31 de março de 2023. Embora a gente vai ter ultratividade, né? Porque vocês devem ter visto ao longo dos grandes profissionais, professores que passaram por esse curso, que mesmo que hoje um contrato seja celebrado pela lei 8.666, e pode ser, durante sua vigência, inclusive sua prorrogação, ultratividademente, você terá ainda a aplicação da lei 8.666. Então, houve muita ansiedade pelo novo diploma normativo. Não é? O diploma da nova lei de licitação, o processo legislativo iniciou-se no Senado Federal, embora em 2013, embora se faça menção a um projeto de 95, mas o projeto realmente que deu base à lei é um projeto de 2013, de iniciativa no Senado do governo Dilma. E esse projeto ele foi arregimentado na chamada Agenda Brasil, do então presidente do Senado, Renan Calheiros, e foi aprovado no Senado e depois a Câmara dos Deputados, onde houve muita discussão. Foi um processo bastante discutido, não é? Houve várias audiências públicas, inclusive regionalizadas, e aí é onde houve realmente o maior aporte de novidades. E voltou ao Senado, e nessa volta ao Senado, o Senado não teria muita liberdade para modificar a lei. Era quase uma perspectiva chancelatória ou não dos dispositivos. E começou a tramitar no Senado, e veio a pandemia, e ninguém se falou mais de lei de licitação. Inclusive, houve, durante o período da pandemia, muitas inovações interessantes na área de compras públicas, né, para compras emergenciais e tal. E o projeto, ninguém falou muito nisso. Quando foi em dezembro de 2020, eu recebi um WhatsApp de um amigo meu que trabalha no Senado, é assessor no Senado, e disse: Marco, parece que vai votar a lei de licitação. Eu disse: oxe, ninguém estava nem falando dessa lei de licitação. Não, parece que vai votar. E, de fato, isso ocorreu e ela foi votada, né? Uma primeira observação interessante nesse processo de tramitação da lei é que ela não albergou as mudanças importantes que nós tivemos durante a pandemia, né? Quer dizer, as inovações que nós tivemos durante a pandemia, elas não foram absorvidas pela nova lei, né? Embora aqui ou acolá você tenha ainda menção a compras emergenciais, por exemplo, um acréscimo na parte de dispensa de licitação para questões de medicamento, etc. E tal. Então, não traz exatamente esse dispositivo. Mas aí havia muita ansiedade com a nova lei, e, de fato, essa nova lei ela veio e haverá um período, como todos nós sabemos, de convivência da nova lei com a legislação anterior, e nós teremos 2 anos, 1 ano e meio agora, né, para a plena aplicação da lei. Eu queria apenas traçar alguns, no meu juízo, que é o elemento fundamental, os elementos constitutivos dessa lei. Primeiro ponto, em primeiro momento, ela é 40% da lei 8.666. E assim deve ser, de boa medida, porque, como eu estou tratando de uma norma geral de contratação pública, como eu estou tratando de um verdadeiro código de contratações públicas, e é isso que é a lei de licitação, me parece uma das leis mais importantes de direito administrativo, sua espinha dorsal, os seus elementos constitutivos devem ser, obviamente, considerados, não é? Para a concepção dessa lei. Então, ela tem que ter modalidade, ela tem que ter tipo, que agora chama critério de julgamento, ela tem modo de disputa aberto e fechado, critérios de habilitação. Então, tudo isso está na espinha dorsal, que é a mesma espinha dorsal da Lei 8.666 e é a mesma do Decreto 2.300. O que não faz com que a nova lei seja a Lei 8.666 remasterizada. Ela não é a Lei 8.666, ela é outra coisa. Não é?
Eu lamento muito aqueles intérpretes, e há vários intérpretes, né, na nova lei, que dizem, não, é a lei 8666 requentada. Para mim não é. Ela tem um esqueleto, ela tem o seu arquétipo de um diploma de compras governamentais, mas obviamente ela não é a lei 8666. E esse eu já faço um alerta aqui. A gente não podemos interpretar a nova lei retrospectivamente, quer dizer, olhar para frente. Também, a nova lei ela é o somatório de legislações que existiram e foram exitosas no seu tempo. Primeiro, o pregão, do ano de 2000, depois o RDC, trouxemos influências do pregão, por exemplo, como a inversão permanente de fase, e assim agora será. No caso do RDC, a contratação integrada, no caso da lei das estatais, a contratação semi-integrada, a remuneração variável, embora a gente não revogue a lei das estatais, o faça em toto em relação à lei do pregão, em relação à lei do RDC. Então, isso, inclusive, ela coloca, ela cristaliza um fenômeno que aconteceu no sistema de compras no Brasil. Lá em 93, você tinha a Lei 8666 isoladamente, quer dizer, né, a Lei de Normas Gerais em Licitação. E a gente transitou no direito administrativo brasileiro do conceito de estrita legalidade para o conceito de jurisdicidade. Saímos do conceito de estrita legalidade para o conceito de jurisdicidade, ou seja, não é só a lei que é importante, mas todo o seu espectro normativo, tendo como seu elemento fundamental a Lei de Normas Gerais. Então, você passou a ter um sistema de compras públicas. Inclusive, hoje, com a necessidade de regulamentação dessa lei, né? Vejam que há mais de 40 dispositivos que necessitam de regulamentação. As portarias parecem ter as portarias, as resoluções, os decretos, parecem ter uma densidade normativa bem interessante, bem maior do que tinha no passado. Outra influência também, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, e aqui eu faço duas observações. A primeira delas é que, durante a tramitação na Câmara dos Deputados, houve várias sugestões interessantes, não é? E uma delas, sugestões muito interessantes, foi o pessoal do IPEA, né? Há excelentes trabalhos do IPEA, capitaneados aí pelo Eduardo Fiuza. E um desses trabalhos, eles dizem o seguinte: seria muito bom que tivéssemos uma agência reguladora de compras públicas, que eu concordo, mas isso evidentemente não vingou, né? Não vingou essa sugestão na redação final da lei. E o que aconteceu há 25 anos? Esse vácuo regulatório foi assumido pelo Tribunal de Contas da União. Então, a grande agência reguladora de compras públicas no Brasil foi o TCU, né? Inclusive, curiosamente, eu conversava dia desse com o excelente ministro Benjamin Zinler, que vocês terão a honra de ver encerrando esse ciclo de seminários sobre a lei. O ministro Benjamin Zinler, ele me disse, é muito interessante, porque começou uma discussão no meu gabinete ali, que virou jurisprudência e virou para dentro da lei. Muito embora, é bom que se diga, quando você cristaliza a jurisprudência na lei, você cria uma espécie de problema intertemporal, né? Porque a jurisprudência, ela, por definição, olha para trás, né? E a lei, ela nasce para olhar para frente, né? Então, a gente vai precisar, com a interpretação, fazer, evidentemente, a comatação dessa jurisprudência com o que virá mais à frente. Também, a lei, ela tem influência doutrinária, não é? Isso é muito importante. Hoje você tem vários autores que são muito importantes, né? Eu me recordo quando eu comecei a trabalhar com licitação, não tinha nem lei, nem livro que tratasse disso. E eu, curiosamente, é muito curioso, eu comprei dia desses no sebo, esses sebos eletrônicos, né, que são maravilhosos, esse livro aqui do Eli Lopes Meirelles, Licitação e Contrato Administrativo, na edição de 1977, porque eu queria ver o que se dizia em 77 sobre licitação e contrato no Brasil, né? Então a gente avançou muito na doutrina, né? Temos grandes doutrinadores.
em primeira onda de grandes doutrinadores, o Massal, o Gessé Torres, o professor Jacobi, depois tantos outros que vieram posteriormente, o nosso querido Rony Charles, né? O grande autor, e tantos outros que vieram posteriormente. E 20% da lei, no meu sentir, 20% da lei, no meu sentir, é de inovações, né? 20% da lei são inovações. Né? Por exemplo, como o aumento, a ressignificação do seguro-garantia para 30%, por exemplo, como a remuneração variável, que estava já em outras leis, mas está na nova lei. Quer dizer, você tem inovações que são, obviamente, importantes. No entanto, há problemas, claro. A primeira delas, e essa é uma crítica pertinente, de certa forma, na doutrina, é que a lei ela é maximalista, né? Ela tem 194 artigos, em boa parte porque ela abarcou muito das coisas que já existiam. Por exemplo, a Lei 8666 tratava apenas no artigo 15, me parece, não sei se, acho que só o artigo 15, tratava de registro de preços, e isso tudo ficou para a legislação infralegal, os decretos de regulamentação do registro de preços. Agora, muita coisa a gente trouxe para dentro da lei. Então, ela foi pregão, muita coisa para dentro da lei. A parte mais robusta dos procedimentos auxiliares, e isso é muito importante. Então, ela ganhou um enfoque muito grande, né? Ela ganhou uma... Eu costumo dizer, inclusive, que a lei de licitação é que nem melancia, né? Ninguém come sozinho, né? Realmente é muito grande, né? Então, aliás, um dia desse, um aluno chegou para mim: professor, eu só acho o quê do artigo tal da nova lei? Meu amigo, não terminei nem de ler a lei 866 ainda, não deu tempo. Quanto mais essa lei de 194 artigos. Então, estamos todos aprendendo, todos juntos aprendendo. E aproveito a oportunidade para reiterar a importância do estudo, do conhecimento, do treinamento, o papel da Ecojan, da doutora Patrícia, não é? E os desafios serão imensos. Tanto é verdade que vocês veem que no artigo mais à frente da lei coloca para as escolas de contas, né? E eu acho até que deveria colocar para todas as escolas de governo, mas não fez especificamente para as escolas de contas, o grande objeto e a grande necessidade de treinamento, de capacitação, de especialização. Isso é muito importante. Tem, no entanto, outro problema que eu vejo, isso deve ter sido tratado em momentos anteriores, é uma rigidez nas modalidades e critérios. Porque, veja, essa lei ela foi criada, não é? Essa lei ela foi criada para não ter modalidade, como, por exemplo, nós temos no parâmetro do RDC. O RDC não tem modalidade. Não é? E aí ela vai cristalizar o que eu costumo chamar a sua excelência é o objeto. É o objeto que vai determinar qual vai ser a modelagem que você vai utilizar. Muito bem. Por quê? Porque lá na Lei 8666, e assim deve ser, as modalidades gerais, convite, tomada de preços e concorrência, elas devem ser escolhidas de acordo com o preço, né? Até tal valor é concorrência, até tal valor é convite, até tal valor é tomada de preço, até tal valor é concorrência. Na nova lei não tem o preço como referência para a modalidade. Então, quando você tira o preço como proxy para a escolha da modalidade, elas ficam meio perdidas assim. Por isso que pregão é parecido com concorrência, ou como diz o meu querido amigo, professor Rafael Sérgio de Oliveira, apregoaram a concorrência. Exatamente isso, porque não tiveram a coragem de extinguir as modalidades. Era para ter um pregãozão só. Chamar tudo de pregão, e aí você vai modelando de acordo com a natureza do objeto. Há uma nacionalização de regras. Evidentemente, por exemplo, as regras do pregão, ou melhor, as regras do registro de preços, que eram só federais, foram nacionalizadas. E nos contratos administrativos, eu vou falar isso um pouco mais à frente, elas têm alguma flexibilidade, aumenta os prazos contratuais, mas o grande componente, né, a grande presença da supremacia do poder público sobre o particular, que é exatamente a presença das causas orbitantes, continua muito forte, né? Por exemplo, a possibilidade de rescindir unilateralmente o contrato, enfim, né? Ainda há o peso muito grande do Estado no âmbito dos contratos administrativos. Eu acho, inclusive, que a gente avançou em algumas coisas em licitação, mas avançamos pouco em contratos administrativos. Muito embora, aliás, o tema contrato administrativo é um tema
pouco estudado ainda no direito administrativo brasileiro, precisamos avançar. Bem, nesse sentido, eu acho que a lei ela apresenta uma oportunidade para que a gente possa repensar as 3 grandes âncoras que amarram o avanço doutrinário na área de licitações e contratos no Brasil. Nós estamos amarrados a 3 grandes âncoras. A primeira delas é a âncora do equilíbrio, que vem lá do século XVI, XVII, né? Ainda a mecânica newtoniana, e o equilíbrio a gente acha que tem que equilibrar, tem que voltar ao momento T0. Me parece que nos contratos mais sofisticados, nos contratos de longo prazo, que são contratos incompletos e contratos relacionais, muitas vezes esse volta ao momento T0 não é possível que ocorra. Então, eu acredito que a gente deve se preocupar menos em tentar significar o conceito do pacta sunt servanda e se preocupar mais com a preservação dos efeitos econômicos do contrato. Eu escrevi, inclusive, sobre isso, e acho que é uma opinião importante e acho que a gente precisa considerar isso. A segunda âncora teórica é a âncora de que nós estamos ainda no século XIX. O nosso contrato administrativo, a maneira como o modus operandi do nosso contrato administrativo, ele está no século XIX, que é o século da racionalidade absoluta, é o século da completude contratual, é o século, a ideia de simetria de informações, e isso no mundo real, isso não ocorre. Né? Então, nós manejamos um direito administrativo defasado em relação às relações das partes no direito atualmente. E a terceira âncora que precisamos repensar são os manuais dos anos 80, 90, que tiveram seu papel muito importante, mas já foi, né? Quer dizer, né? Já foi. O direito era manualístico porque você tinha muita dificuldade de acesso à informação. Né? Não tinha internet. Então você tinha que ter um livro que explicasse tudo. Né? E aí você fazia tudo manual. Né? Então, hoje em dia, com o excesso até de informação, não precisa manual. Você tem informações especializadas a qualquer tempo. E o direito administrativo, assim como os outros ramos do direito, se especializou. Né? Então, assim, a gente precisa dar um passo adiante. No entanto, o problema de criticar esses manuais ou essas âncoras teóricas é que se você issa essas âncoras e você não tem nada para colocar no lugar, o barco fica à deriva, né? Então, essa é a preocupação, né? Então, assim, a preocupação é não deixar o barco à deriva. Então, há muita discussão ampla em relação a isso. O que a gente precisa, inclusive, é acabar com o fetiche do menor preço, né? Essa é uma dos importantes elementos que a gente precisa rediscutir na nova lei. Né? E veja, inclusive, que a lei ela coloca algumas observações interessantes. Por exemplo, ela usa o conceito de ciclo de vida do bem. Né? Não é só comprar um bem, você tem que se preocupar com se vai ter manutenção, qual o custo de manutenção, qual a durabilidade do bem. Né? E indo mais além do conceito de ciclo de vida do bem, tem o conceito de best value of money. Então, você tem que se preocupar com isso. Né? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma casa de praia aqui em Muro Alto já há muitos anos. Inclusive, casa de praia, eu não sei aí, o pessoal tem praia aí lá na Praia do Saco, né? Diz que é muito bonito. Mas o pessoal que tem casa de praia, o cara só ouve três palavras. Faltou, cadê, quebrou. Então, realmente, a pessoa, né, é 10 minutos de alegria e 90% de coisa para consertar. Né? Porque eu costumo, inclusive, dizer que tem 2 casas de praia. Uma que todo mundo vê e uma invisível, que só o dono vê. E no meu caso sou eu, enfim. Mas eu resolvi, lá no meu condomínio, comprar uma bicicleta para passear lá no condomínio. Já tive várias bicicletas e comprei uma bicicleta. A Marizia come tudo. Aí eu disse, eu quero comprar a bicicleta mais barata. Bicicleta mais barata. Aí eu olhei na internet, a bicicleta assim, R$1.200, né? Com um padrão assim de marcha. Eu disse, não, eu quero a bicicleta mais barata. Eu quero a bicicleta mais barata que existe. Eu não quero marcha. Eu não quero negócio de marcha. Eu quero bicicleta que não tenha nada. E aí fui pesquisando, tá, umas lojas aqui. Aí encontrei numa loja aqui em Casa Amarela, perto da minha casa,
em Suzy Bikes, o nome da loja, uma bicicleta por R$630. Eu disse, é essa. Vou comprar essa bicicleta em Suzy Bikes por R$630. Aí eu comprei. Eu sei que essa bicicleta não vai durar muito tempo, porque é uma bicicleta vagabunda. Mas eu quis comprar uma bicicleta de R$650 e eu sei que ela vai durar somente um verão. Agora, o que não dá é a administração pública querer comprar bicicleta para gente de saúde, para botar dentro da lama, para combater a dengue, e querer que comprar a bicicleta por R$650 e que ela dure 5 anos. Não vai durar, né? Então é isso. Inclusive é isso que o controle tem que entender, né? Porque o que acontece muitas vezes? Aí a administração pública compra uma bicicleta de R$1.200, que é o preço médio do mercado. Aí vai o auditor do tribunal e diz, oxe, por que não comprou em Suzy Bike, que é 630? Imputa o débito à administração pública, ao administrador público. Né? Veja, tá entendendo? Então a gente precisa ressignificar, a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. E do ponto de vista teórico, isso é uma coisa interessante, que é um tema que eu venho estudando há muitos anos, né? Quando a gente estuda contratações públicas, né? Quando a gente estuda contratações públicas, a gente está diante de dois grandes arcabouços, né? Dois grandes arcabouços teóricos, né? Dois elementos fundamentais. Na parte de licitação, o grande problema é a assimetria de informação, porque vocês sabem muito bem que licitação, do ponto de vista jurídico, é um procedimento administrativo, mas licitação, do ponto de vista econômico, é um mecanismo de detectação de mentira. O licitante vai mentir, mas não vai mentir porque ele é bandido, ele vai mentir porque ele quer aferir uma vantagem informacional. E o grande desafio da administração pública é modelar, por isso que a discussão hoje modernamente é a ideia de market design. Eu vou modelar a licitação pegando modalidade, pegando critério de julgamento, pegando modo de disputa, para formatar da melhor forma, para extrair a maior quantidade de informação possível do licitante. É claro que isso não é perfeito, isso tem dificuldades. E quando você não consegue diminuir a assimetria de informação entre o Estado que compra e o vendedor, você gera um problema clássico na área de licitação, que é o problema da seleção adversa. Né? Em vez de você escolher o melhor, você vai escolher o pior. Né? Eu cito até o exemplo de um grande autor, talvez o grande paradigma para estudar essa questão de licitação, formatação de licitação, seja um autor americano que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, chamado George Akerlof, que escreveu um artigo clássico chamado Lemons Marketing, né, o mercado de limões. Limão é um carro usado, bichado. Ele diz o seguinte, no mercado de carro usado, o vendedor ele tem muito mais informação do que o comprador. O vendedor ele tem muito mais informação do que o comprador. E ele não vai dizer para o comprador. Então, o que acontece? Quando você tem muita assimetria de informação, o mercado ele empurra o preço do carro usado para baixo. E, fazendo isso, ele expulsa do mercado os carros usados bons, que o mercado não dá nada por eles. Então, gera um problema de assimetria de informação. Por exemplo, eu, quando fui professor visitante lá em Lisboa, eu passei um ano lá, eu disse, não, eu vou vender meu carro e quando eu voltar, eu compro outro carro. Aí, quando eu fui vender, não fiquei satisfeito pelo preço que o mercado pagava pelo meu carro. Eu disse, não, vou deixar na garagem, e o carro passou um ano na garagem. Então, era um carro bom que não foi para o mercado. Quem ficou no mercado? O carro parecido com o meu ruim. O Lemon, como diz a lei, como diz o paper. Como é que você combate essa assimetria de informação no âmbito das licitações? Por várias razões, entre as quais reputação. Sign. Por isso que a lei vai utilizar, por exemplo, a pré-qualificação, o cadastramento, o credenciamento. A lei vai empoderar o Portal Nacional de Contratações Públicas para tentar dar informações sobre quem é esse licitante. Por exemplo, quando eu vou, graças a Deus, isso é uma das alegrias que eu tenho na vida, eu já fui muitas vezes a Sergipe, a Aracaju. Mas quando você nunca foi para Aracaju, aí você vai entrar num site desse de hotel e vai dizer qual é o review, né? Qual é a pontuação desses hotéis aí em Aracaju, não é verdade? Então, quando você for entrar numa plataforma nacional de contratações públicas, daqui a um tempo, você vai ter informação de como foi o licitante que, ao fazer
participar de uma licitação em Aracaju, você pode ver como ele se comportou num contrato que ele celebrou em Cuiabá. Então, o primeiro elemento para diminuir a assimetria de informação é reputação. Outra maneira de diminuir a assimetria de informação é garantia, né? E veja que a lei ela tem uma rede de garantia, né? As garantias clássicas, que vão seguro-garantia, fiança bancária, seguro, calção em dinheiro, e essa garantia ela aparece em vários momentos. Por exemplo, há um dispositivo que diz que se o preço estiver entre 85% do preço de referência, o poder público pode contratar, mas vai pedir uma garantia adicional. Há o BID, a garantia de lance, de assinatura do contrato, não é? Que é o chamado bid bond, né? Quer dizer, você dá uma garantia para que você sinta-se obrigado a assinar o contrato se for o vencedor. Há o seguro garantia, que a gente chama é um específico caso de surety bond, que você utiliza nesse sentido. No entanto, além da questão do contrato, além da questão da licitação, você tem um outro problema teórico na parte dos contratos administrativos, que é o que a gente vai chamar de problema de moral hazard, né? Risco moral é o problema do agente principal. Ou seja, você tem que formatar o contrato de determinada maneira que você alinhe os incentivos para que as partes tenham interesse em executar adequadamente o contrato. Por exemplo, no passado, os manuais diziam, e eu não me lembro nem se era o livro do Eli, dizia o seguinte, de que a diferença entre convênio e contrato é que no convênio a vontade das partes é coincidente e no contrato a vontade das partes é antagônica. Nada mais equivocado do ponto de vista econômico. O contrato ele só vai vicejar se a vontade das partes ela tiver coincidente. Se você tiver, e aí essa é a grande função do contrato, o alinhamento. O contrato ele tem dois grandes aspectos importantes, efeitos econômicos importantes. Ele partilha riscos e ele alinha incentivos. Ele partilha riscos e ele alinha incentivos. Esse é o grande, né? É o grande aspecto fundamental do contrato. Alinhamento de incentivos e partilha de riscos. Por exemplo, não é? Nossa colega aí tem um bebezinho, não é? Então aí ela coloca aí uma babá para tomar conta do seu bebezinho. Não é? No meu tempo não existia essas câmeras que a pessoa filma agora pelo celular, né? Bota a câmera aqui, né? Então, né, nesse aspecto, né, a gente não tem essa preocupação. Não existia naquela época. Hoje você coloca as câmeras elas aparecem claramente aí, né? As câmeras aparecem claramente aí. Ou seja, você pode tentar diminuir essa possibilidade de inexecução contratual pela fiscalização. O Tribunal de Contas é exatamente essa questão do controle. Mas você pode alinhar incentivos como, por exemplo, através do contrato de eficiência, que é uma inovação da lei, né? Você pode alinhar os incentivos, né? Por exemplo, quando você faz um contrato de vendas, né? Você contrata um vendedor e aí você paga uma comissão para o vendedor, né? Então, com o vendedor, mesmo que o vendedor não goste de você, ele tem interesse em vender mais. Então, todos esses mecanismos estão disponíveis na lei. E cabe ao aplicador da lei, não é? A administração pública usá-las com maestria. E aí, o meu foco nessa conversa que teremos é sobre obras de engenharia, e aí os problemas são muito grandes, né? Foi feito um levantamento no TCU há alguns anos atrás, e esse levantamento já ficou clássico, quais os problemas que nós temos basicamente em obras de engenharia e a discussão porque as obras ficaram inacabadas. E basicamente os dois grandes elementos é o seguinte: superfaturamento e projeto básico mal executado, né? Então, projeto básico, antes, né? Projeto básico mal executado, mal elaborado e superfaturamento. Aí estão os dois grandes elementos que levam a problemas em obras públicas. A lei vai procurar mitigar isso, vai tentar fazê-lo, né? Por exemplo, quando a gente cria a possibilidade da contratação integrada, que já existia no RDC, a gente dá para o setor privado
a possibilidade de elaborar o projeto básico, tentando usar a sua expertise. Então, isso é uma coisa importante. É possível que isso ajude. Então, aqui eu elenco aqui algumas dificuldades que a gente tem clássicas na área de obras públicas, não é? O excesso de uso de subcontratação, a lei ela coloca não dificuldade, mas uma racionalidade maior para a questão da subcontratação, porque subcontratação, que é fundamental, tem que ter, né? Se contrata uma obra, a empresa não é obrigada a ter em seu pátio, dentro de casa, bate-estaca, né? Não precisa. Caminhão para carregar, fazer terraplanagem, ela não precisa ter dentro de casa, ela terceiriza isso, ela subcontrata isso, né? Mas a subcontratação é um dos mecanismos clássicos para a corrupção, receber pela subcontratada. Então, assim, a gente vai buscar uma racionalização de subcontratação. Poucas informações, falta de transparência, patológico, preocupação do curto prazo, você quer tudo, quer agora, os detalhes ficam para depois. São patologicamente os problemas que a gente tem, obviamente, em contratações públicas, né? Enfim. Mas eu queria alencar a discussão nessas 4 grandes falhas em projetos de engenharia, os custos. Sempre você tem um problema de que as obras elas ficam muito mais caras do que inicialmente planejadas. O que, de fato, é uma realidade, mas é uma realidade pela essência do negócio também, né? Porque vai fazer uma reforma na tua casa, tu acha que vai gastar X, vai acabar gastando 2X. É difícil fazer as previsões, né? Então é difícil você realmente acertar a questão dos custos, né? Isso tem a ver com a questão do regime de execução, né? Regime de execução é fundamental, que é a ideia de como você contrata, como você mede e como você paga, né? Sabe o que acontece muito em obra pública, pessoal? Você tem a obra e no começo dela você tem essa obra ela é paga por preço unidade, bateção de estaca, etc. Tal, que são contratos de custos. Quanto mais você executa, mais você é cobrado. Então, o contratado tem interesse em fichar e dizer que fez mais do que fez. E o restante da obra, e a obra é um sistema, não é uma obra em si, a obra é um sistema contratual, a obra em si ela é contrato lump sum, né? Você tem um valor fixo e ele tem que ser executado naquele valor. O que acontece muitas vezes? Na obra, você tem um descasamento entre o físico e o financeiro. Você tem uma obra que muitas vezes ela andou 70% no físico e 90% no financeiro. Ou seja, a empresa comeu dinheiro nas fases iniciais, que é a fase de preço unitário, que não tem mais como fiscalizar. Se você não fiscalizou naquele momento, como é que você vai fiscalizar a terraplanagem 2 anos depois? Não tem como. Então, a natureza da obra é difícil realmente a fiscalização. Os prazos, evidentemente, problema de performance, né? É difícil você definir, e intervenção política, que é o risco político que apresenta-se em muitas obras. Bem, mas vamos falar nessa seara especificamente das inovações que nós vamos ter no âmbito da engenharia, né? no aspecto das engenharias. E primeiro a monta, e essa é a minha observação que eu queria fazer com vocês, é que eu acho que a lei ela vai ter um momento de ajuste, ela está no seu período de experimentação, e acho que foi correto essa preocupação do legislador em colocar um período de convivência com os diplomas anteriores, né? Porque vocês sabem muito bem, até 31 de março de 2023 haverá coexistência da lei 14.133 com o RDC, com o pregão, enfim, e com a lei 8.666. Então, eu acho que, sobretudo, no âmbito da percepção da aplicação da lei por parte do controle, ela está num momento, está numa situação que eu chamo de sandbox regulatório. Sandbox, o nome é esse mesmo, é caixa de areia, né? Você desce com o seu menino lá para o playground, ainda bem que eu não tenho mais menino pequeno, meus meninos são grandes, mas descia lá, eu ficava lendo lá, nem prestava atenção muito se o menino estava arengando ou não. Na verdade, eu ficava fazendo outra coisa. Mas os meninos estão lá brincando, você fica ali, né?
olhando. Aí o menino vai lá, mete o dedo no olho do outro. Aí você, pô, não pode fazer isso. Então, um sandbox regulatório é exatamente, deixem as crianças brincarem. Se der algum problema, há intervenção. Então, nesse momento, a gente está na situação de sandbox regulatório. Deixe os agentes econômicos usarem experimentalmente a Lei 14.133 e, posteriormente, a gente pode fazer os devidos ajustes, né? Então, é esse momento exatamente que a gente está. Bem, também, nesse sentido, eu acho que, e aí eu vou dar meu aspecto positivo em relação à lei. Eu acho que ela é como se fosse uma caixinha cheia de pecinha de Lego, sabe? Em relação à Lei 8.666. Só que a gente tem muito mais pecinhas. Muito mais pecinhas. Então, a gente tem muito mais ferramentas na Lei 14.133 do que a gente tem na Lei 8.666. Então, a gente pode fazer ou executar objetos muito mais sofisticados, né? Analisar objetos muito mais sofisticados. Agora, é claro que isso vai depender da qualidade da administração pública, e aí a fase de planejamento, né, que a gente fala, a lei chama de fase preparatória, como está lá no artigo 17, vai ser muito importante para que a gente possa regimentar talentos para fazer a formatação do procedimento licitatório para atingir os objetivos melhores de vantajosidade para a administração pública. Aliás, eu devo observar que o tema de licitação pública é tão importante que, pelo menos aí, 6 a 8 prêmios Nobel de economia ganharam o prêmio Nobel com licitação. O Vickey, o Williamson, o Jean Tirole, o Alvin Roth, o Migles, o Milon, tantos outros. Não é? Ganharam o Stiglitz, o Akerlof, não é? Então veja que a importância de licitação é absolutamente extraordinária. O problema no Brasil, e aí é que no Brasil, pessoal, até o passado chega atrasado. O Brasil é a vanguarda do atraso, né? Esse debate que eu estou conversando aqui com vocês, de teoria da informação, dessa coisa toda, tem 50 anos, cara. Tem 50 anos. O livro de Teoria Econômica da Licitação, do Jean Tirole, que é professor foi professor do MIT, Prêmio Nobel de Economia, foi professor do MIT e é da Universidade de Toulouse. O livro dele de licitação, Teoria Econômica da Licitação, é de 1993, quando veio a Lei 8.666. O que aconteceu no Brasil? Perdão. A gente foi capturado pela discussão jurídica. Então, o que é o debate jurídico de licitação no Brasil? É basicamente paráfrase da lei sapecada de jurisprudência. É basicamente isso. Pega a lei, fala com outro nome e bota a jurisprudência do TCU, está feita a festa, está feito o direito administrativo de licitação no Brasil. Quando a gente tem um debate muito grande, né? Eu, por exemplo, estava assistindo até me cansei de falar, porque eu vou me empolgando, né? Eu já tô ficando velho, viu, turma? Já tô ficando velho nesse negócio de dar aula. Enfim. E aí falar em aula, né? O nosso querido Carlos França falou das minhas aventuras acadêmicas. Eu já dei aula em tudo que é canto. Tive 2 grandes aventuras em aula. Eu me lembro que uma vez eu dei uma aula interior da China, na Universidade de Jilin, lá com o professor Egon Bockmann. Foi uma experiência muito incrível. E uma vez eu dei aula no Cazaquistão. E foi muito interessante. Muito interessante. Enfim, mas, como eu ia dizendo, você vai... Eu estava assistindo uma live e tinha uma pessoa falando: uma das grandes vantagens do pregão é que você diminuiu o custo de transação, né? Porque você passou a inversão de fase, faz com que você gaste menos tempo com processo, com recurso, com habilitação, etc. e tal. Dizendo como se fosse uma grande novidade. Ora, o Ronald Coase falou isso em 1937, né? A teoria da firma, né? 1937, cara. Então não é novidade para ninguém. 1937. Mas essas coisas demoraram com grande dificuldade a chegar no Brasil. Bem, novidades em nutshell, né? Quais são as coisas que eu queria chamar a atenção de novidades para vocês aqui? Bem,
Primeiro, a possibilidade da existência do diálogo competitivo, né? Vocês devem ter visto, em aulas anteriores as modalidades de licitação, e entre as novidades está a presença do diálogo competitivo, que vai cristalizar a ideia do direito administrativo dialógico. O direito administrativo dialógico, ou seja, eu vou ter a possibilidade, diante de objetos sofisticados, diante de situações nas quais a administração não sabe exatamente qual a solução técnica ou tecnológica utilizar, vai ouvir o setor privado. E aí eu chamo, esse direito administrativo dialógico, ele tem vários momentos na lei, um dos quais, por exemplo, a presença da contratação integrada e semi-integrada. Outra possibilidade do direito administrativo dialógico, PMI, o procedimento de manifestação de interesse. E essas experiências anteriores não são novidades, né? Existiam em outras legislações. E a novidade é o diálogo competitivo, que advém das diretrizes europeias de contratação de 2004, que é uma nova modalidade, diante de objetos complicados, sofisticados, eu vou conversar, eu vou bater um papo com a administração, com o setor privado, porque eu vou tentar absorver o que esse setor privado tem para nos dar. Diferentemente do PMI, porque no PMI eu vou auscultar, eu vou ouvir apenas o que o setor privado tem a dizer. Aqui no diálogo eu vou conversar, eu vou trocar ideias com o setor privado. É para situações sofisticadas. Eu não vou usar diálogo competitivo para fazer escola pública, padronizada, não vou usar. É para soluções que são, obviamente, sofisticadas. Também, outra observação, que é um regime de execução, o contrato de prestação e serviço associado, né? Você pode contratar o bem junto com a manutenção, que é uma coisa que resolve um problema que a gente já tinha anteriormente, e isso foi uma coisa bastante importante, bastante salutar. Também a lei determina, no caso de obras públicas, por exemplo, no caso de construtoras, empresas que vão celebrar contratos de obra vultosos. Contratos de obras vultosos são aqueles com valor superior a 200 milhões de reais. Então, essas empresas que celebram esses contratos terão um prazo de 6 meses, contado da celebração do contrato, para ter programas de integridade, programas de compliance. Isso é positivo. É a lei utilizando elementos alternativos, né? Quer dizer, lateralizando os seus objetivos. Eu quero que a empresa tenha integridade. Embora essas grandes construtoras envolvidas na Lava Jato tinham, né? Mas, enfim, criar programas de integridade para a aplicação de parâmetros de compliance. Então, isso foi uma coisa muito interessante. Aliás, inclusive no que se refere à questão da integridade, é um dos critérios de desempate, porque vocês sabem muito bem que na Lei 8666, o desempate ele era dado por sorteio. Agora não. Agora eu posso ver, eu posso abrir uma nova rodada de negociação, e se assim continuar empatado, eu posso ver o que as empresas executaram anteriormente, e se assim for feito, igualdade entre homens e mulheres, e se continuar empatado, eu vou desempatar para aquelas que tiverem um programa de integridade, né? Isso é muito importante. Outra coisa interessante é a possibilidade do performance bond do contrato de seguro-garantia, né? O seguro-garantia, ele agora foi expandido até 30% do valor da obra. É claro que não é o objeto do nosso tema aqui, porque é uma discussão muito mais ampla. Quer dizer, o seguro-garantia é um seguro muito curioso, né? Ele é diferente do seguro de carro. Porque no seguro de carro, a sua relação é entre você e a seguradora. Aqui no seguro-garantia, eu tenho uma relação trilateral, né? Uma relação entre você, entre a construtora, entre a seguradora e entre o poder público. É uma relação trilateral. E o objetivo do seguro-garantia é que o sinistro seja zero. É diferente do sinistro do carro, né? No carro pode ser que tenha. Aqui você só vai ter seguradora
interessada em seguro-garantia se a perspectiva for de um sinistro zero. Ou seja, a seguradora tem um papel, na verdade, de certificação do contratado. Isso é uma coisa pouco estudada no direito brasileiro, que é a ideia do performance bond mais sofisticado, né? Inclusive com cláusula de retomada, né? Se houver a inexecução contratual, né, a construtora não puder mais executar o contrato, a seguradora vai assumir esse contrato e, evidentemente, pode subcontratar uma construtora para terminá-lo, né? É diferente, um pouquinho diferente da ideia, é um step-in, mas é um pouquinho diferente do step-in rights constante lá na lei da PPP, porque na lei da PPP os credores podem intervir, inclusive temporariamente. Aqui não, é quando se dá de fato a impossibilidade do contratado executar o contrato, a seguradora vai lá e assume. Enfim, novidade da lei. Outra coisa interessante é a presença de matriz de risco. E aí eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Primeiro, todo contrato distribui risco, né? Isso é uma coisa essencial do contrato. Então, suponha que você vai comprar um carro. Vai lá na concessionária, né? Vai comprar um carro. E aí o que acontece? Você vai lá, escolher o carro e faz um contrato de financiamento com um banco. Há riscos, né? Há risco do carro vir com defeito, pode ser que ocorra. Há o risco de você não pagar o financiamento, pode ser que ocorra. Então, há riscos nessa partilha contratual. O que a lei diz, na verdade, é que você tem que ter um documento chamado matriz de risco, que será obrigatório para contratos vultosos e aqueles também celebrados mediante contratação integrada e contratação semi-integrada. Nada impede, e é salutar, que você tenha matriz de risco em contratos diversos, né? E observem também que, pela sistemática da lei, o modelo de reequilíbrio está vinculado à matriz de risco. Então, estabelece-se na lei um sistema binário entre a matriz de risco e o sistema de reequilíbrio. É um sistema binário, né? Que eu gostava muito de astronomia quando era... Eu gosto de ler essas coisas, né? E um dia desse eu achei lá na casa da minha mãe um diploma de um curso de teoria da relatividade que eu fiz em 1996. Eu tinha 16 anos, né? 17 anos. Em 1996. O que explica duas coisas, né? Explica que eu sempre gostei de matemática, de astronomia, de matemática e tal. Explica também porque eu nunca tive nenhuma namorada no ensino médio. Enfim. Bem, mas o fato é o seguinte, por isso que eu lembrei de estrelas em um sistema binário, por isso que eu lembrei disso. Mas estabelece na lei um sistema... Oi. Oi. Não, aí eu queria que o senhor explicasse a história de por que nunca teve uma namorada do ensino médio. Isso agora deixou a gente aqui curioso. Porque eu queria muito, eu devo dizer, mas é porque eu ficava nesse negócio de teoria da relatividade, de astronomia. A mulher não gostava muito disso, né? Eu não conseguia decorar as músicas de Madonna, por exemplo. Não achava muita graça, né? Enfim. Mas eu tive muita sorte depois, muitos anos depois, ter encontrado minha esposa na faculdade e casei, né? Eu estou casado há 25 anos. Ela já estava, naquela época já estava segurando o senhor. Foi isso, viu, doutor Marcos? Foi isso. Não, cara, eu casei com minha mulher e completei agora 25 anos de casado e ela sempre deixou eu estudar essas coisas. Enfim, mas o fato é o seguinte, então por isso que então há um sistema binário, né, entre matriz de risco e, se eu tiver uma matriz de risco mal elaborada, vai dar problema no reequilíbrio, porque a função do reequilíbrio é a manutenção da matriz de risco. Meu amigo, tem tanta bronca aqui, tem tanta confusão agora. Inclusive, eu escrevi um artigo e depois eu vou pedir a liberdade para mandar para vocês. Eu não sei para quem eu mando, se é para a Patrícia, vou mandar para alguém aí. Os artigos que eu escrevi sobre a nova lei, que eu acho que alguns são interessantes, entre os quais um novo artigo que eu escrevi
com meu querido amigo Flávio Germano sobre matriz de risco, porque eu acho que tem muita coisa errada, né? Tem muita coisa errada, né? A matriz de risco, boa parte são chutômetros. É a ideia exatamente da probabilidade subjetiva, né? Muita coisa é chutômetro. Então, quando você faz uma matriz de risco mal elaborada, dá problema no reequilíbrio. E aí, por exemplo, no caso da matriz de risco, é fazer a diferenciação entre risco e incerteza, né? Porque, veja, pessoal, Recife chove todo mês de maio, junho, julho, é o período de chuvas. Né? O ciclo de chuvas do Nordeste é assim. Então, eu tenho dados pluviométricos nos últimos 30 anos, sei lá, que mostra que chove. Então, há uma probabilidade grande que chova em Recife em julho de 2025. Eu posso estabelecer uma distribuição de probabilidade em relação a isso. No entanto, percebam, o Sport, quando vai jogar com o Flamengo, ele sempre perde. Exceto em 87, claro que fomos campeões brasileiros. Mas a gente perde. O São Paulo, por exemplo, o Sport nunca ganhou do São Paulo no Morumbi. Nunca. Então, sempre perdeu. Mas não quer dizer que a gente vai perder quando jogar com o São Paulo em 2025, entendeu? Então, são coisas diferentes. Então, risco é diferente de incerteza. Risco é aquilo que você pode estabelecer uma distribuição de probabilidade. Incerteza é aquilo que você não sabe que não sabe. Né? Por exemplo, pode ser que Recife seja invadida e destruída por Godzilla. Pode ser que nesse momento Godzilla esteja se aproximando ali do litoral para destruir o Recife. Mas ninguém vai contar com isso, né? Ninguém vai colocar, ninguém sabe nem se existe Godzilla. Ninguém vai colocar isso na matriz de risco, né? Isso é a incerteza. É a incerteza fundamental, como diria Frank Wright. Né? Mas a matriz de risco, não. Eu acho que pode ser chuvas, por exemplo. Eu acho que eu posso ter problemas pluviométricos ou riscos geológicos. A cidade é uma cidade muito baixa no nível do mar. Então, eu sei que furando pode achar água. Então, eu vou ter um risco geológico para fazer algum tipo de obra aqui. Não é verdade? E mais, e aí é a importância de aspectos que precisamos considerar. Eu acho que a matriz de risco pode ser modificada com o passar do tempo, porque a nossa perspectiva de risco muda. Veja o Covid, por exemplo. Covid era incerteza. Ninguém falava de Covid 3 anos atrás. Ninguém colocou Covid em matriz de risco. Hoje, Covid é risco de uma nova onda, sei lá, pode estar na matriz. Pandemia pode estar na matriz de risco. Mas, com a graça de Deus, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, não é mais nada. Então, o que era incerteza virou risco e não virou nada. Então, a matriz de risco ela pode, no meu sentir, ser objeto de uma modificação, tranquilamente, de uma modificação bilateral. Não unilateral, porque seria uma cláusula obtante que a lei não alberga, mas a possibilidade de modificá-la bilateralmente. Né? A possibilidade de ontem ser bilateral. Outra coisa, o pregão poderá ser utilizado para serviços comuns de engenharia. Isso também é uma coisa importante, é um debate importante. Né? Havia essa polêmica no âmbito da Lei 8666, inclusive no âmbito da lei, e isso, evidentemente, agora é possível. Né? Claro, não há nenhuma dúvida disso. A dificuldade maior é dizer o que é serviço comum de engenharia. Né? Por exemplo, pintar meio-fio. Isso é um serviço comum de engenharia. Então, me parece que isso poderia ser feito, ou pode ser feito, claramente, em relação a pregão. Contratação integrada e contratação semi-integrada também consignada na lei. Tem a ver com aquilo que eu já falei anteriormente, com o direito administrativo dialógico, né? A possibilidade de auscultar o setor privado. Na contratação integrada, a totalidade do projeto básico é feito pelo setor privado. É o que a doutrina chama, o que a experiência internacional chama de design build. O setor privado faz o projeto básico. Né? E veja que há algumas características interessantes na contratação integrada. Primeiro que, é claro, que não vai levar a uma economia de recursos imediata, porque eu só estou utilizando contratação integrada para situações complexas, para objetos complexos. Esse é uma primeira observação. No entanto, na contratação integrada, eu vou diminuir muito a possibilidade de aditivo contratual, porque grande parte dos problemas ou dos objetos dos aditivos são as
dificuldades, as impropriedades do projeto básico. Se foi a empresa que fez o projeto básico, ela não pode pedir aditivo com base em deficiências do projeto básico. Então, diminui o aditivo. E me parece que a literatura internacional, e há muita experiência interessante no setor de rodovia dos Estados Unidos, Opa! E aí, Neide? Quer aparecer aqui na apresentação? Não, quero não. Quer não aparecer aqui para o nosso amigo de Sergipe? Quer não? Bom, Sergipe é muito bom, muito bom. Ô, Dina, traz um cafezinho para mim, por gentileza. Tá certo? Muito bem. Bem, então a contratação... Porque agora o cara dá aula, eu estou me sentindo em casa aqui, né, com vocês, com meus amigos, né? Porque tem gente que dá aula, parece que não pode acontecer nenhuma intercorrência, né? Quando a gente está dando aula em casa, aí um abre a porta, aquela coisa toda. Vamos encarar com muita naturalidade. Então, a contratação integrada é exatamente isso. A contratação semi-integrada, que nós trouxemos até da lei das estatais, a integrada trouxemos do RDC, é um tipo de contratação no qual o setor público continua fazendo o projeto básico, mas eu tenho a possibilidade de modificá-lo durante a execução com mais facilidade. Então, são formas de dotar a administração de mais maleabilidade para contrato, para objetos sofisticados. E aí eu não vou fazer, como eu falei anteriormente, uma contratação integrada para um objeto como escola pública, como posto de saúde, que são padronizados. Eu não preciso de uma contratação integrada em relação a isso. E são novidades em termos de normas gerais de licitação pública, mas já estavam nas legislações anteriores. Outra novidade, claro, e isso consignado por parte do pregão, que nós trouxemos em caráter permanente agora, é a inversão de fase, né? Porque, na verdade, pessoal, em termos de incentivos, a gente teve duas grandes revoluções no sistema de compras públicas no Brasil. A primeira delas foi em 2000, quando a gente criou o pregão. Porque quando a gente criou o pregão, a gente inverteu as fases, né? Colocou primeiro sistema de julgamento e depois habilitação. Quando a gente fez isso, a gente determinou uma grande economia de custo-transação. Ou seja, você parou de gastar energia gastar energia com funcionamento, né, da recurso, de habilitação, etc. e tal. Foi a primeira revolução. A segunda revolução vem agora com a lei, com os procedimentos auxiliares. Espera aí que eu mordi a língua. Bom, desculpa aí, pessoal. Mordi a língua dele. É danado, né, língua? É muito ruim dele. Mas já me recuperei. Tá certo. Muito bem. Bem, mas o fato é o seguinte, pessoal. Agora é nos procedimentos auxiliares, né? A pré-qualificação permanente, que vocês devem ter visto nesse curso, o registro de preços imponderado, o credenciamento. Eu escrevi um artigo muito interessante com meu querido amigo Rony Charles, que é meu querido colega, é meu aluno, inclusive no doutorado, e é um grande autor de licitação. Nós escrevemos um artigo dizendo que eu posso utilizar o credenciamento como um momento, a possibilidade de criar um e-marketplace público nos moldes de Amazon. Esse artigo tem sido muito bem recebido. Aliás, a propósito, eu devo dizer que eu estou escrevendo um livro, já está quase no fim, um livro com Rony Charles e com meu querido amigo Bradson Camelo, que é agora procurador-geral do Tribunal de Contas da Paraíba, acabou de voltar da Universidade de Chicago, onde fez seu mestrado, sobre teoria econômica da licitação dos contratos administrativos na Lei 14.133. É um livro que eu espero que contribua para o debate de licitações e contratos no Brasil. Bem, e agora a inversão de fases, ela é permanente. É claro que eu posso reinverter. Então, a regra agora é fazer primeiro avaliação de julgamento de propostas e depois de habilitação somente do primeiro colocado. Se eu quiser fazer o contrário, eu posso fazê-lo, mas eu tenho que justificar. Tá bom? Então, a inversão, não é, permanente de fases é a regra na nova lei. Outra característica interessante é o pagamento antecipado de obras e tal. Eu posso fazê-lo,
mas eu tenho que explicar as situações, né? Isso inclusive, quando eu tenho que adquirir bens com maior emergência, né? A gente viu isso muito agora na época do Covid, né? Para comprar, por exemplo, o EPI, você só pode comprar se você pagasse antecipadamente. Então, eu posso subverter a regra de processamento de despesa. Veja, porque o processamento de despesa, que a gente aprendeu isso, né, para estudar, e todos aprendemos para estudar no concurso, é a liquidação, o empenho, a liquidação e o pagamento. Eu posso agora reinverter essas fases, embora você já possa, odiernamente, por exemplo, o regime de suprimento de fundos, ele tem uma característica especial, mas agora eu tenho muito mais espaço em relação a isso. Outro elemento fundamental de novidade na parte de obras e tal é a possibilidade de meios alternativos para a resolução de disputa, né? Conciliação, mediação, comitê de resolução de disputa, né? O chamado dispute board, né? Tem muito em obra, né? Você pode ter um grupo de pessoas e de profissionais que já ficam permanentemente atentos à possibilidade de resolução de disputas. Porque, pessoal, quanto mais você for ao judiciário, mais custosa fica a obra, porque demora, porque você corre o risco, inclusive, da ausência de expertise do poder judiciário para utilizar essas resoluções dessas disputas. E observe que esses modos de resolução de disputas, eles serão importantes para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E aí é que eu abro até aqui um parênteses, amigos, muito interessante. No âmbito da Lei 8666, ou no âmbito do direito administrativo clássico, de direito administrativo brasileiro, o reequilíbrio é tratado como trauma. Né? O reequilíbrio é tratado como trauma. No entanto, pessoal, a gente tem que observar que o reequilíbrio é a condição natural da passagem do tempo. É impossível eu imaginar um contrato de 30 anos que ele não vai desequilibrar. É óbvio que vai. Por exemplo, você está casado há muitos anos. Veja, vai ter o reequilíbrio econômico do contrato matrimonial é discutir relação, né? Que é uma coisa péssima, né? Ninguém gosta, né? Que é o reequilíbrio do contrato, né? Então você vai mudar, sua esposa vai mudar o estado de natureza, né? Que é as circunstâncias, teve filho, não teve filho, tudo isso muda, pessoal. Tudo isso muda. E aí você vai ter exatamente essa possibilidade de renegociação. A nova lei, ela abre a perspectiva de eu redimensionar esses reequilíbrios, né? Eu me recordo, curiosamente, há muitos anos atrás, eu li aquele livro do nosso querido navegador Amir Klink, não é? 100 anos entre o céu e o mar, que conta a travessia que ele fez de barquinho, né, de caiaque, barquinho, a travessia solitária do Oceano Atlântico em 1984. E ele conta que, naquela oportunidade, ele teve essa ideia e ele disse, eu vou ver o que aconteceu com as pessoas que tentaram essa travessia anteriormente. E ele percebeu que as pessoas que tentaram morreram porque o barco virou. E ele disse, bem, o problema é esse, então eu vou criar um barco, vou construir um barco que não vire, né? As pessoas morreram porque o barco virou. E aí a sorte dele é que ele encontrou um professor da USP de engenharia e o professor disse assim, amigo, veja, você está atacando o problema de forma errada. É impossível você atravessar o Atlântico e o barco não virar. Você, na verdade, tem que criar um barco que tenha de virar com facilidade. E assim foi feito. E ele veio a travessia desvirando e virando. E chegou e viveu e sobreviveu. O contrato ele tem que embutir um mecanismo de desviração,
que é exatamente a possibilidade de arbitragem, a possibilidade das partes negociarem. É o que eu chamo, inclusive, a chamada teoria do barquinho clink, né? Que está embutida na nova lei. Outra inovação interessante, ainda na parte de engenharia, de obras públicas ou de pagamentos, é a possibilidade de modificação de ordem cronológica de pagamentos. Isso é uma coisa importante, embora você tenha, de fato, que manter a ordem cronológica dos pagamentos. Recomposição concomitante à alteração do contrato, né? E diz a lei no seu artigo 130, caso haja a alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contrato, a administração deverá restabelecer no mesmo termo aditivo o reequilíbrio. O que me parece óbvio, e era óbvio no âmbito da Lei 8666, mas agora diz, a lei faz o assentamento dessa necessidade no mesmo aditivo que modificou unilateralmente, fazer a devida recomposição econômico-financeira. Comprovação de capacidade técnica do subcontratado. E eu até chamei a atenção de vocês, e essa é a experiência prática, né? Essa é o que a doutrina enfatiza, de que um dos problemas grandes que a gente tem, né? É o problema de subcontratação. É o problema de subcontratação. E aí a lei diz, eu devo exigir a comprovação da capacidade técnica do subcontratado, para tentar, evidentemente, determinar. E o que é de fato? Porque quando você faz a habilitação, a capacidade técnica, você faz do contratado. Justifica-se que você vai ter que espraiar essa capacidade técnica para também os subcontratados. E esse é o sentimento que a lei traz em relação a isso. Suspensão dos contratos e atrasos de pagamento pela administração, que é exatamente a ideia de um pouco mais flexibilidade das regras do princípio do exceptio non adplenit contractus, né? Porque o direito administrativo tem essa ideia do exceptio adplenit contractus. Porque no direito privado, se você não faz o que você se comprometeu a fazer, a outra parte não é obrigada a cumprir, né? Então, suponha que você é contratado para entregar determinado material numa obra privada. Se você não entregou o material, o dono da obra não é obrigado a pagar. Então, no direito privado, vale a regra da exceção do contrato não cumprido. No direito público é diferente, porque o direito público existe a presença do interesse público. Então, o particular ele vai ter que esperar um pouquinho mais. Veja que ele vai esperar menos agora, né? E, por exemplo, ele diz que atraso superior a 2 meses contado da emissão da nota fiscal. O contratado terá direito à extinção do contrato se houver, por exemplo, suspensão da execução do contrato por ordem escrita da administração por prazo superior a 3 meses. Eu acho que na Lei 8.666 era 120 dias. Repetidas suspensões que totalizem 90 dias. Atraso superior a 2 meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou das parcelas de pagamento. Eu continuo com a regra da exceção do contrato não cumprido, mas eu vou abrandar um pouco para que eu não tenha um demasiado ônus para o setor privado, Mecanismos de consensualismo, nós já falamos, que é a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e arbitragem, né, evidentemente. Né? Aliás, é curioso, porque eu acho que o primeiro diploma normativo de direito administrativo, né, que consignou a arbitragem foi a lei da PPP, em 2004. E tinha lá a possibilidade de arbitragem. E logo no início, essa possibilidade da arbitragem sofreu críticas do Tribunal de Contas da União, alegando que era uma afronta ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Ou seja, eu não posso transferir para o setor privado a resolução de um conflito público. Isso, graças a Deus, foi superado logo depois, doutrinariamente, né, e jurisprudencialmente. Quer dizer, claro,
Eu posso possibilitar isso aí. Prazos de vigência e possibilidade de prorrogação contratual. Inclusive, eu tenho agora a possibilidade de contratos por prazo indeterminado, né? Que era uma coisa que, na prática, acontecia na Lei 8.666, mas agora ficou consignado. Por exemplo, aqui nós temos a companhia elétrica, inclusive a lei fala até para serviços prestados em regime de monopólio. Na verdade, a lei deveria falar especificamente monopólio natural, que é um tipo específico de monopólio, enfim. Mas, por exemplo, aqui nós só temos uma companhia elétrica, distribuição elétrica, que é a CELP. Veja, o setor público vai fazer licitação para quê se só tem a CELP? Né? Então, não tem sentido. Então, você vai fazer um contrato com a CELP com prazo indeterminado. Não precisa ficar renovando a cada 5 anos. Não faz sentido. Então, aí essa foi uma inovação para resolver um problema que a gente já tinha. E outra observação interessante é que a gente aumentou os prazos contratuais. Aumentou os prazos contratuais. Quando você aumenta os prazos contratuais, você muda a dinâmica contratual. Você diminui a dinâmica contratual. Então, esses contratos, e aí é um tema também interessante, né, que pode ser estudado mais à frente, você aumenta a incompletude desses contratos, né? Você muda com o incentivo das partes. Então, isso é também uma importância muito grande. Bem, outra inovação interessante na área de contratos de engenharia e tudo mais, são os contratos de eficiência e uso da remuneração vinculada ao desempenho do contrato. O contrato de eficiência é aquilo que eu falei anteriormente, quer dizer, é uma tentativa que a lei tem de diminuir o problema do moral hazard, né? O problema do alinhamento de incentivos, né? Por quê? Porque eu posso, por exemplo, criar uma solução técnica que eu vou diminuir, por exemplo, o gasto de energia, né? Eu posso diminuir o gasto de energia da empresa, diminuir o gasto de energia do setor público. Então, o setor privado pode fazer um contrato, né? Pode participar de uma solução técnica que vai diminuir o gasto de energia. E aí a empresa privada vai ter uma remuneração em função dessa economia gerada, vinculada, obviamente, a um limite orçamentário. Ou seja, eu vou alinhar incentivos. Muito bom essa regra que a gente vai ter. Que, no entanto, evidentemente, vai jogar uma pressão muito grande sobre o regime, sobre os critérios de aferição dessas performances. E, em outras questões, vai gerar um problema também para o controle, que tem que ser muito mais eficiente para fazer face a esse tipo de coisa, né? Veja que, inclusive, no que se refere à duração dos contratos, né, eles podem ter agora até 35 anos. Se você tiver, por exemplo, contratos de eficiência ou contratos de receita, mas contratos de eficiência ou de receita com investimentos, ele pode ter um prazo até de 35 anos. Então, veja como a dinâmica ela se dá muito mais, de uma maneira muito mais sofisticada, não é? Elevação dos valores do seguro-garantia, que em regra são de 5% a 10%, mas pode chegar até 30% do valor do contrato, né? Eu até escrevi um artigo, eu falei, professor, não foi outra coisa, não julga esses processos aí, não, no TCE, só fica escrevendo esses artigos. Escrever um negócio que eu gosto, pessoal, é um negócio que eu gosto. Eu gosto de ser professor. Assim como vocês têm grandes professores aí, cito nossa querida amiga professora Patrícia Verônica, né, por exemplo. Eu escrevi um artigo sobre seguro-garantia na nova lei, posso passar para vocês, onde eu falei que a dinâmica é diferente, né? A dinâmica é diferente em relação a isso. Regras de reajuste dos contratos e equilíbrio econômico-financeiro, né? Eu vou dar maior segurança ao setor privado. Eu vou buscar, nesse sentido, uma maior segurança para o setor privado, consignado no artigo 131. Por exemplo, o artigo 131 ele diz: a extinção do contrato não configurará óbice ao reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida a indenização por meio de termo indenizatório. Então, mesmo que o contrato
ele seja extinto, e pode ser unilateralmente, isso não ilide o direito do contratado do reequilíbrio econômico-financeiro. E esse reequilíbrio econômico-financeiro, ele pode e deve ser dado administrativamente por meio do termo indenizatório. Não precisa ir para a justiça. Quer dizer, embora, claro, a gente sabe que boa parte dessas demandas, não é? Essas demandas de indenizatórias, elas acabam indo na justiça, né? Porque vai ficar arengando sobre o valor do contrato, aquela coisa toda. Mas é possível que isso se estabeleça. Rescisão e anulação dos contratos. Esse é um tema muito interessante que demandaria, obviamente, uma live específica, né? Ou uma visita presencial, né? Porque eu espero que em breve a gente possa se rever presencialmente. Aliás, o primeiro evento que eu fiz presencialmente foi um congresso da OAB que eu fui em Florianópolis, em agosto. Meu amigo, eu estava tão contente. Eu me lembrei do ano 2000, quando eu comecei a fazer aquela viagem para dar palestra. Foi muito interessante, né? Parecia que eu estava voltando 20 anos atrás, a alegria de voltar a viajar e tal. Enfim, mas a lei, ela cria, e aí eu acho que é a grande inovação, pessoal, é a grande inovação na área de contratos, um novo sistema invalidatório. Porque, por exemplo, para você, por exemplo, paralisar uma obra, isso está consignado no artigo 147, você tem que tomar uma série de medidas. E veja que você tem que analisar o impacto social, o impacto econômico, o custo de oportunidade de parar aquela obra, o que faz, inclusive, que você tenha, no âmbito da invalidação, na suspensão de uma obra, você tenha que fazer exatamente o que foi muito bem observado pelo meu querido amigo ministro Benjamin Zinler, uma análise de impacto invalidatório. Ele falou essa expressão, eu achei perfeita. Não tem uma análise de impacto regulatório, né? Você vai ter agora uma análise de impacto invalidatório. Porque a regra agora não é anular por anular. E veja, inclusive, que a lei ela dá a possibilidade de eu postergar o efeito apenas com efeito ex nunc da anulação. Eu posso dizer, vou anular, mas o efeito da anulação só daqui a um mês. Veja que eu estou rasgando, né? Eu estou desconstruindo todo aquele modelo invalidatório do Eli Lopes Meirelles, do Celso Antônio Bandeira de Mello. Eu estou revisando isso aí. E eu escrevi um artigo muito interessante, não por conta da minha presença no artigo, mas do meu querido aluno Flávio Germano Sena, sobre o critério de invalidação na nova lei. Há um artigo muito interessante aqui do meu querido colega da Faculdade de Direito do Exílio, professor Edilson Nobre, que vai exatamente na minha pisada. Eu posso repassar isso também para vocês, não é? Porque a última hipótese agora é a anulação. Anular em último momento. Sempre buscar preservar o ato, preservar o contrato, né? Isso, inclusive, condiz com outra grande influência que nós temos na lei, que é exatamente as regras da LINDB, né? Da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que vão apontar, inclusive, com a perspectiva do consequencialismo. Ou seja, eu tenho que ver quais as consequências do ato que eu vou tomar. Isso a gente já faz intuitivamente, né? Por exemplo, eu julguei dia desses, né, uma apreciação de uma cautelar. E a situação era a seguinte: a prefeitura ela tinha feito um contrato de lixo e tinha terminado o contrato, e aí ela fez, por dispensa de licitação, né, emergência e tal, um outro contrato que era 30% do que o contrato anterior. E veio uma denúncia, um pedido de cautelar para dar liminar, para anular, para suspender o pagamento desse contrato.
Mas veja, se eu suspendesse o pagamento do contrato, a cidade ficasse sem recolhimento de lixo. E quem era prejudicado? A população, né? Então eu dei uma decisão mantendo o contrato, mas mantendo os valores do contrato anterior, determinando a abertura de uma auditoria especial para avaliar porque o contrato está 30% mais caro. Né? Então isso é consequencialismo. A lei está impregnada do consequencialismo, desde o artigo 15, quando fala de princípios e manda, além dos 14 princípios que a lei determina, também a necessidade de você ter esses dispositivos. Ao fim e ao cabo, portanto, a lei ela vai funcionar, como eu disse há pouco, como uma caixinha de Lego, né? Que cabe à administração montar a licitação de acordo com suas conveniências. É bem verdade que muitas vezes esses bonecos... Eu fui uma criança que não tinha essas habilidades manuais, né? Então eu não sabia fazer direito as coisas. Eu não sabia... nunca soube jogar direito peão, pipa, essas coisas, nunca fui bom nisso. Tentei tudo, mas era muito ruim. Montar essas coisas eu não sei. Quebra-cabeça não tem a menor condição. Então, mas assim, as peças estão lá à minha disposição. Então, a administração pública, ela tá com as ferramentas à sua disposição. Agora, exige o quê, pessoal? Treinamento, capacitação. É um processo permanente de capacitação. A gente vai lidar com essa lei durante 20 anos, no mínimo. Não é a lei que a gente tem. E vamos para ela agora. Vamos trabalhar com ela. E como diz muito bem o nosso querido professor Marçal Justem Filho, a lei está nascendo agora. A lei está nascendo agora. Né? Ela vai nascer na interpretação do aplicador do direito. A norma jurídica, amigos, não é somente o que está escritozinho na letra, não. A norma jurídica ela vai nascendo no momento da sua aplicação. E tanto judicialmente como administrativamente, quanto também na esfera do controle. Aliás, o controle foi empoderado na lei, né? A absorção daquelas ideias da ferramenta COSO, por exemplo, que estabelece as linhas de defesa, por exemplo, consignando na última linha de defesa o controle externo. Bem, no entanto, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não virar viúva da Lei 8666, né, e fazer a interpretação com base no retrovisor jurisprudencial. O passado é o passado, muito massa, muito legal, mas é outra coisa. Né? Daqui a pouco não se surpreendam que daqui a pouco a gente tem aí um vadimeco da Lei 14.133, com um conjunto de jurisprudências da lei anterior que o autor do vadimeco acha que se aplica à nova lei. Pode ser que se aplique, mas pode ser que não se aplique, porque os incentivos são diferentes, as circunstâncias são diferentes. Ao fim e ao cabo, queridos amigos aí do Tribunal de Contas de Sergipe, queridos amigos alunos da professora Patrícia Verônica, queridos amigos que nos assistem pelo YouTube, né? A nova lei de licitação apresenta novas ferramentas e a gente precisa saber usá-las. Né? Precisa. Sofisticadas ferramentas, muito embora, no mais das vezes, as coisas são comezinhas. Por exemplo, existem áreas pouco estudadas no Brasil, né? Por exemplo, registro de preço, ninguém sabe o que é. É o Framework Agreement que você tem nos Estados Unidos, é o Acordo Quadro Europeu. Agora que começa a surgir doutrina sobre isso, de compras em conjunto ou compras compartilhadas. Na verdade, amigos, a gente tem que olhar para a frente e usarmos com moderação a jurisprudência da lei passada. Né? Há uma janela de oportunidade para melhorarmos a doutrina brasileira sobre licitação. Há uma janela de oportunidade e a gente precisa trabalhar em relação a isso. E eu termino com essa frase do Oscar Wilde, que eu gosto muito, já não sou tão jovem para saber tudo. Né? Na verdade, ao longo dos anos, se eu fosse dar uma palestra sobre licitação há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, no tempo que eu tinha cabelo, né, eu estaria muito mais confortável, porque eu saía decorando as modalidades, os prazos de recurso, e a festa estava feita.
E agora, amigos, eu tenho, e vejo aqui o Dr. Carlos França, eu tenho consignado a consciência da minha ignorância, né? Da minha ignorância e da minha desimportância, porque todos somos, de certa forma, desimportantes. O conhecimento é um processo conjunto, é um processo global, e não há maior aluno do que o professor. E eu tenho certeza que eu aprendi muito com vocês, com o convívio com vocês, embora virtual, nessa apresentação de hoje. No primeiro momento, ficarei por aqui e gostaria de ouvi-los nas perguntas. Muito obrigado. Obrigado, professor. Nós agora vamos passar a palavra para a nossa coordenadora, a doutora Carla Andrade, se for o caso, se tiver pergunta, ou se não, para as palavras de encerramento. Por favor. Vocês me veem na tela aí? Me veem na tela? Já saí da apresentação. Sim, doutor, estamos vendo bem o senhor. Até a língua eu mordi nessa live, Carlos. Veja aí, minha empolgação. Professor, é só se eu puder fechar a tela de transmissão, né? Tem um xizinho, acho que é ao lado do microfone. Qual tela de transmissão? Tá. Parar. Tá. Peraí, viu? Parar. De compartilhamento. Pronto. Agora tá perfeito. Tá bom agora? Agora sim, tá perfeito. Professor, queria parabenizar primeiro o professor pela excelente aula. Você achou graça na minha piada, né? Você achou graça na minha brincadeira. Até Dina veio aparecer, queria aparecer aqui, Dina, a minha da Copa. O professor sempre traz o conteúdo de uma forma bastante leve, descontraída. E eu, particularmente, gosto muito da didática do professor. Tive o prazer de assistir aulas pessoalmente e também virtualmente. E, da mesma forma, já recebi mensagens aqui no meu celular, elogiando a aula do professor. E também, assim, temos diversas aqui no chat do YouTube. Mas temos também algumas... Isso foi transmitido pelo YouTube, né? Isso, transmitido pelo YouTube. Então, eu vou transmitir... Se depois até, inclusive, quiser compartilhar depois o link do YouTube para que eu passe para os meus alunos, eu acho que ficaria muito feliz, tá certo? Sim, professor, pode deixar. Nós iremos passar para o senhor. E aí eu vou pegar as perguntas lá do chat. Tem 4 perguntas de um mesmo participante. E eu vou fazer aqui para o professor responder. Ô, Carla, por favor, eu queria, antes que você comece a fazer as perguntas, o professor achou um fato curioso. O senhor ter dado aula no interior da China, no Cazaquistão, né? E não foi à toa que o conselheiro Carlos Alberto, que o senhor é um cidadão do mundo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, se você dá aula na China, no Cazaquistão, tem que ser cidadão do mundo mesmo. Pois é, cara. Eu vou contar até a história porque eu fui para o Cazaquistão. Porque eu estava dando aula aqui na faculdade, rapidamente, cara. Porque todo mundo pergunta, o professor só foi para o Cazaquistão por quê? Eu estava dando aula um dia na faculdade, uma sexta-feira de manhã. Aí veio a menina da secretaria e disse, professor, acuda aqui, porque tem uma professora aqui falando inglês que ninguém sabe o que é. Era uma professora, Maviluda, não sei o quê, que era da Universidade de Liverpool, que queria fazer um convênio com a faculdade. E nesse dia não tinha nenhum professor ali, só eu falava inglês, eu fui lá falar com ela. E ela era do Azerbaijão. E foi feito esse convênio. E eu tive a oportunidade de dar aula na Universidade de Liverpool, e depois ela deu aula aqui e tal. Quando eu fui para um congresso em São Petersburgo, um congresso, inclusive, de licitação, eu disse, eu vou no Azerbaijão. Eu estou a fim de ir para o Azerbaijão porque eu queria saber como era, eu queria ir ver o Mar de Aral, eu vou falar com o Maviluda. Aí falei com o Maviluda, estou a fim de dar um pulo no Azerbaijão. Ela disse, Marco, não é uma boa, porque a situação não está boa no Azerbaijão. Deve ter o maior cacete comendo no Azerbaijão, né? Mas eu estou com uma relação muito boa no Cazaquistão. Tu não quer ir no Cazaquistão, não? Eu assim, na hora. Aí ela fez o meio campo lá no Cazaquistão, eu fui para o Cazaquistão. Depois um amigo meu foi para o Cazaquistão também, Rafael Menezes, deu aula lá no Cazaquistão. Um dia desse eu dei aula de novo no Cazaquistão online. Agora eu sou local lá do Cazaquistão. É amigo da turma lá. Eu sou celebridade no Cazaquistão, celebridade. Foi não. Diga aí, Pois sim, professor. Para descontrair um pouco, né? Agora vamos às dúvidas. Enoque Santos. Ele pergunta aqui, que tipo de serviço pode ser considerado comum para que ocorra a contratação de projetos de engenharia por meio de pregão? Como fica em relação à nova lei? Serviço, por exemplo, como eu falei, pintar muro, ou até construir muro, talvez fazer calçamento paralelepípedo. Isso é serviço comum, é uma coisa que possa ser padronizável. Qual é a ideia fundamental? É algo que seja padronizável. Como é, de tal maneira, a noção de convite, de pregão, né?
Pronto, o Enoque Santos também pergunta como diferenciar as contratações de serviços técnicos especializados de natureza intelectual e obras e serviços de engenharia dos serviços comuns de engenharia a ser licitado por pregão. O serviço intelectual é parecer, estudos técnicos, e o serviço é uma questão operacional de execução realmente, né? O Enoque ainda pergunta sobre a inversão de fases. Ele diz, mas como fica a desinversão de fases na licitação, artigo 17, parágrafo 1º, tendo em vista a fase recursal única, não ficaria inaplicável? Bem confuso. Eu acredito que não vejo problema. Aí você faz exatamente, justifica porque está fazendo isso e continua a fase única. Não vejo nenhum grande problema em relação a isso. Ele ainda pergunta sobre reajuste de obras, como proceder em relação ao cálculo. Tem fórmula própria ou segue-se algum de órgão de controle? No caso de 2 reajustes, é calculado o segundo somando o primeiro? Cada caso é cada caso. Você pode ter normatização específica em relação a algumas circunstâncias. Por exemplo, no caso de obra de rodoviária, por exemplo, o DENIT tem várias portarias que justificam isso. Nada impede que eu tenha um reajuste, depois outro reajuste. Agora, isso tem que ser provado e ter metodologia em relação a isso. Ou seja, em cada caso é cada caso. Deixa eu ver aqui, professor. Eu acho que os questionamentos foram esses. Deixa eu só confirmar aqui se chegou alguma pergunta. Mais alguma? Não. São só essas mesmas as dúvidas. Dr. Carlos Alberto, ele não pôde ficar até o final para fazer o encerramento, então eu gostaria de fazer o encerramento aqui em forma de agradecimentos. Nós já estamos chegando no final desse ciclo, né, de capacitação, estamos na 9ª aula, falta apenas a aula magna de encerramento, que vai ser na próxima quinta com o ministro Benjamin Zillen. E aí eu gostaria de fazer um agradecimento, agradecer ao professor Marcos Nóbrega pela atenção que ele sempre tem com o Tribunal de Contas de Sergipe, com a Escola de Contas José Amado Nascimento. Já esteve diversas vezes aqui ministrando o curso, diversas vezes no tribunal. O professor realmente, eu considero assim, um parceiro já aqui da gente. Sempre que a gente chama o professor, vem com toda a atenção, se dispõe a estar aqui. Então, parabéns, professor. É sempre uma honra, muito obrigada. É sempre uma honra ter o senhor aqui conosco. Eu gostaria de também... Muito obrigado. Em nome do professor Marcos Nóbrega, também agradecer a todos os outros professores que estiveram aqui, que foram realmente de fundamental importância, foram aulas muito enriquecedoras, foi uma honra ter cada um deles aqui. E diante disso, eu queria fazer um agradecimento especial, destacar o papel da professora Patrícia Verônica, ela que também é uma referência no direito administrativo, não participou ministrando aula nesse ciclo, mas ela, assim como ela fez no ciclo anterior que a gente fez sobre a nova lei, mas ela deu uma contribuição muito valiosa, pois a professora Patrícia Verônica, com seu conhecimento acadêmico pessoal, ela convidou cada um dos professores que tiveram aqui, e são realmente os grandes nomes do direito nacional, e eu tenho certeza que essa contribuição dela foi responsável pelas mais de 1.200 inscrições nesse curso. Então, eu queria fazer esse agradecimento especial à professora Patrícia Verônica. Eu gostaria também de fazer um agradecimento ao diretor, Dr. Carlos Alberto, que, junto ao presidente do tribunal, Dr. Luiz Augusto Ribeiro, ele viabilizou a realização desse curso, né? Dr. Carlos Alberto, ele é um entusiasta do tema, assim, escola de contas. Ele é o conselheiro que esteve mais vezes à frente da direção dessa escola. Então, já chegou, agora está na direção como conselheiro aposentado e já chegou realizando esse curso de grande importância. Esse curso realmente ele vem como um dever legal que a lei trouxe, né, de capacitar também os jurisdicionados agora para a escola, mas o Dr. Carlos, ele sempre foi um defensor desse caráter preventivo pedagógico, né? Ele sempre aplicou isso na prática, realizou diversos cursos através da Escola de Contas. Então, eu queria agradecer, parabenizar o Dr. Carlos Alberto pela contribuição de sempre e de, através da escola, estar sempre qualificando os agentes públicos. Eu gostaria de agradecer também a todos os participantes do curso, servidores, jurisdicionados, agentes públicos, parabenizar por estarem aqui, né, na busca do conhecimento, para se capacitarem, qualificarem, né,
E assim, eu espero que todos tenham aproveitado os ensinamentos valiosos que foram transmitidos aqui por esses professores de grande nome nacional, e que com certeza esses ensinamentos são de fundamental importância para a qualificação, né, desses servidores, desses jurisdicionados, agentes públicos, para desenvolver as atividades. E eu queria também fazer um agradecimento agora a toda a equipe da escola que trabalhou durante esse curso para que tudo corresse tudo bem. Agradecer ao pessoal da comunicação, em nome do Carlos França, que está sempre aqui conosco, como mestre de cerimônia, brilhantando aqui nossos eventos. Agradecer também à equipe da informática, em nome de Pedro, Kleber, Marcos, que trabalha também aqui com a gente para que tudo corra bem. Então, fica esses meus agradecimentos especiais. E aguardo vocês na aula magna da próxima quinta-feira, que será a aula magna de encerramento com o ministro Benjamin Zinlen. Então, um ótimo final de semana e até a próxima aula. Eu gostaria de saber, professor, bom, nós vamos fazer o seguinte, Carla, vou pedir licença. Nós vamos agora, professor, lhe entregar o diploma, o certificado de administração dessa aula de maneira simbólica, né? Eu peço que seja colocado na tela. Vamos entregar esse certificado de maneira simbólica e depois a Carla se encarregará de enviar para o senhor, viu? Eu não estou vendo ainda o certificado, mas eu peço que seja colocado e eu devolvo. Pronto, professor, está aí, professor Marcos. Muito agradecido. Então, certificado de maneira simbólica que a gente envia para o senhor e, como eu disse agora há pouco, a Carla vai se encarregar de enviar para o senhor. Então, professor, eu vou devolver a palavra, que eu creio que o senhor tem algumas palavras finais para que a gente possa encerrar esse evento. Muito agradecido. Eu quero agradecer muito, né? Eu tenho várias alegrias na vida, né? Meus filhos, minha família e tal, mas uma das alegrias que eu tenho é ser professor. E a pessoa só é professor porque gosta de ser professor, né? É uma escolha. E eu sou muito feliz porque, sendo professor, eu fiz muitos amigos e conheci muita gente na minha vida e certamente tenho muitos amigos aí no Tribunal de Contas de Sergipe e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pelo convite, espero colaborar em breve novamente. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor. Então, apenas reforçando o convite que a Carla acabou de fazer, nosso próximo encontro será no dia 14, quinta-feira, consideramos que terça é feriado, dia 14 às 9h30 para a nossa aula magna com o professor Dr. Benjamin Zinlen, que é ministro do Tribunal de Contas da União. Muito obrigado a todos e até a próxima.